Olá, oitavo ano! Estamos começando mais uma aula de artes. Aqui é a professora Daniele Viana. Eu vou dar aqueles recados, né, que eu faço no início da aula. E assim, lembrando que essa aula ela está disponível na TV aberta, na internet e no aplicativo. Lembrando lá, quando vocês entrarem no Classroom para resolver as atividades, não esquecerem de colocar a presença de vocês. Também para as pessoas que pegam atividades nas escolas, né, nas instituições, se tiverem oportunidade, vocês podem também realizar as atividades no Classroom. Então a gente vai dar seguimento à nossa aula e o tema da aula de hoje é Cinema Brasileiro, Criações da Vera Cruz. Então a gente vai começar uma série de aulas sobre cinema brasileiro. Essa aula de número 21. Primeiro, eu vou lembrar o que rolou na aula passada. Então, na aula passada, a gente trabalhou sobre contar histórias, sobre de que forma que a gente conta história, quais são os padrões que existem, como que há pequenas modificações de uma aula para outra, de uma história para outra. A jornada do herói foi um dos exemplos de fórmula de se contar uma história que eu dei. A gente falou sobre estilo, os recursos que o cinema possui para moldar o estilo de cada filme. A gente falou de Hollywood e os gêneros de cinema que basicamente foram criados para o mercado, para facilitar a produção, e alguns gêneros cinematográficos, a gente citou lá o suspense, a aventura. Então, na aula de hoje, a gente vai falar do cinema como entretenimento e um modelo hollywoodiano, né? A gente vai falar da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, né? O tema principal quando a gente vai falar de cinema brasileiro nessa aula. O tema do cangaço, desenvolvido pela Companhia Vera Cruz. O Cangaceiro, basicamente, que é um filme muito, muito importante na história do Brasil, e a Comédia Caipira do Mazzaropi. Antes da gente falar do conteúdo que a gente pesquisou para trazer, eu quero que vocês reflitam sobre algumas questões, já que a gente está falando de filme brasileiro. Você assiste a filmes brasileiros? Quero que vocês reflitam. Quais você já viu? Se assistiram, quais vocês já viram? Os filmes brasileiros possuem uma grande influência no mundo? Será que eles atingem grande quantidade de gente? Os filmes brasileiros atingem uma grande quantidade de pessoas? Por que você acha que isso ocorre? Tá? Então, eu vou deixar só um tempinho para vocês refletirem.
Então, eu trouxe essas perguntas já no início da aula, porque geralmente, né, a gente não tem tanto acesso aos filmes brasileiros. Embora a gente seja brasileiro, a gente não vê tanto a produção cinematográfica do Brasil. E por que será que isso acontece? Então, eu entendo que eles não possuem assim, uma influência tão grande no mundo. Mesmo quando se faz alguns filmes aclamados, eles não conseguem atingir um público tão vasto, diferente dos filmes hollywoodianos, né, produzidos pelos Estados Unidos. E por que será que isso se dá? Os filmes brasileiros atingem uma grande quantidade de pessoas? Não, é uma quantidade muito pequena. E por que será que isso ocorre? Então, durante essas aulas sobre cinema brasileiro, a gente vai refletir sobre essas questões. O cinema como entretenimento e o modelo de sucesso hollywoodiano. Ali na imagem, vou descrever para vocês, a gente vê uma fotografia que é a cena de um filme, o filme chamado Os Homens Preferem as Loiras, de 1953, um filme norte-americano bastante icônico. Na imagem ali a gente vê uma mulher em destaque ali no centro da imagem e ela tem um vestido cor-de-rosa pink, com luvas que vão até, pegam o braço inteiro, um vestido, tomara que caia, e ela parece estar cantando, né? Tá dançando, ela está com joias, e o ambiente também é bastante vermelho, então a gente vê brilhar o cabelo loiro dela, o vestido e esse fundo em vermelho. E assim, eu trouxe essa imagem porque é um ícone do cinema americano, né? Então, assim, tá entre parênteses sucesso. O que seria um modelo de sucesso? Entende-se que o modelo de sucesso é aquele que dá certo como? É a venda, é atingir uma grande quantidade de pessoas e faturar muito dinheiro e também influenciar culturalmente. Então, por exemplo, os filmes dos Estados Unidos, eles não influenciam apenas a forma como a gente vê o mundo, né? Então, as mulheres da época, elas viam a Marilyn Monroe parecendo daquela forma e elas queriam se comportar, parecer com ela. Então, por exemplo, tinha venda na moda de vestidos parecidos com os que ela usava. Então, o cinema ele mobiliza toda uma quantidade de produtos diferenciados. Então, essa seria uma concepção possível de sucesso, tá? Que seria a do ganho, a da influência cultural. Então, tipo, eles alcançaram uma enorme visibilidade. Então, eles vão se tornar um modelo para quem? Para os outros países, que os outros países também queriam fazer sucesso cinematográfico, alcançar destaque através do cinema. Então, cinema e oportunidade de mercado. No Brasil dos anos 40, o cinema já havia se tornado um modelo de consumo de massa. O que é um modelo de consumo de massa? Quando eu falo em cinema de consumo de massa, eu não estou falando, por exemplo, de arte. Percebam quando eu falo de arte, de trabalhos artísticos, de obras de arte, dificilmente eu falo, isso é para consumo de massa. Quando eu falo massa, estou falando de uma grande quantidade de pessoas, que é um consumo às vezes mais rápido, que tem mais a ver com a moda, que tem a ver com interesses de se expor publicamente, de estar em sintonia com a cultura americana, por exemplo. Já nos anos 40, o cinema ele tinha esse status. Então, muita gente já queria o cinema, muita gente já queria ver aquelas produções norte-americanas e estava influenciando diretamente nossa maneira de ver o mundo. Então, às vezes, isso poderia gerar alguns choques. Por exemplo, será que a nossa cultura era menor do que a dos Estados Unidos? Era menos influente? Ou pior? Então, os cineastas do Brasil, os produtores de cinema, vão pensar sobre isso. Vão pensar como que a gente pode falar da nossa cultura, como que a gente pode colocar no mercado e como que a gente pode fazer com que as pessoas assistam sobre sua própria cultura. Investir no mercado cinematográfico tinha a ver com o desejo de alcançar uma cultura cosmopolita. Então, uma cultura cosmopolita é aquela que alcança diversos cantos do mundo, né? É aquela que tem essa intenção de gerar não só lucro, mas bastante influência e está em sintonia com o que há de mais tecnológico, de mais avançado.
Então, o Brasil, nesse período, ele queria já tinha essa vontade de participar desse cosmopolitismo, de ser avançado tecnologicamente. Então, por isso, se começar a investir em cinema. A companhia, CIA quer dizer companhia, né, abreviado, cinematográfica Vera Cruz foi criada com esse modelo. Qual modelo? Seguindo lá o padrão de Hollywood. Criada em 49 e durou apenas até 54. Então, essa companhia, o que que era? Ela era um estúdio de cinema. Então, para a época, eles construíram algo enorme, incrível. Na verdade, até hoje, assim, é considerado uma busca, assim, bastante avançada pela tecnologia que eles conseguiram organizar, pelos profissionais que eles trouxeram com essa ideia de produzir cinema brasileiro. Foi um grande investimento do industrial Francisco Cecílio Matarazzo, sobrinho, e do engenheiro Franco Zampari. Então foram pessoas, né, o engenheiro e o industrial já envolvidas com essas questões mais cosmopolitas, mais de produção industrial, e eles resolveram investir em cinema. Quer dizer, eles esperavam um retorno, né? Envolveu uma ótima estrutura, tecnologia e profissionais, como eu já comentei. Durante esse período, né, que eu falei ali para vocês, de 49 a 54, eles produziram 22 filmes. Isso é um marco muito bom, assim, para a época, né? De longa-metragem. E a qualidade era bastante avançada. As produções que receberam prêmios internacionais, ou seja, foi tão importante, assim, isso para o Brasil, quando se começou a produzir esses filmes, porque eles receberam premiações, né? No entanto, graças a uma má estrutura de distribuição no Brasil, que não havia, era má, organização de estrutura, né, de distribuição, porque ela não havia. A Vera Cruz, né, que é o estúdio que eu comentei com vocês, não conseguia competir com o cinema norte-americano, com uma excelente distribuição. O fracasso da Vera Cruz foi comercial, mas produziu um material artístico muito reconhecido. O que eu quero dizer com isso? Assim, no Brasil, desse período, né, anos 50 ali, ele não tinha uma capacidade de distribuição. O que é distribuição? Assim, não basta você fazer um excelente filme, não basta você ter tecnologia, ter boas ideias, ir lá e conduzir, fazer o seu produto, o filme. Porque esse filme ele precisa ser distribuído, ele precisa ter uma empresa que leve esse filme para os cinemas do mundo, né, do país e do mundo. E a questão era que, como o cinema norte-americano tem um excelente modo de distribuição, ele consegue levar o seu cinema para vários lugares do mundo, o Brasil não tinha competitividade, então ele acabava perdendo espaço para o norte-americano. O que acontecia? Filmes brasileiros da época iam para um estúdio lá nos Estados Unidos e era uma explosão de bilheteria. Eles faziam muito sucesso, mas aqui não se dava o mesmo. Então, pouco dinheiro acabava retornando à Vera Cruz. Aqui vou deixar uma atividade para vocês refletindo sobre o que foi falado até agora. Tempinho.
Então, é correto afirmar que o cinema produzido em Hollywood: A. É de maior qualidade que o brasileiro? B. Possui uma competitividade melhor por conta de seu sistema de distribuição? Vamos lá. A alternativa correta é a B. Possui uma competitividade melhor por conta de seu sistema de distribuição. É importante a gente lembrar que essa questão da gente ter mais filmes norte-americanos do Brasil não se refere à qualidade. Tipo, a gente não faz filmes com uma qualidade menor. O que acontece é que eles têm uma estrutura melhor para poder distribuir, isto é, colocar os filmes deles nos cinemas e mais dinheiro investido nisso. Então a gente precisa pensar realmente em investimento em cinema e em cultura brasileira, né? Então, algo bem característico da Veracruz, do Estúdio Veracruz, foi que alguns estudiosos atribuem a eles a criação de um novo gênero de cinema. Então, eu conversei com vocês aula passada sobre gênero. Eu falei sobre o suspense, eu falei sobre o cinema de aventura, e pensar, é interessante pensar que a Veracruz, né, no Brasil, pode ter criado um novo gênero, que foi o gênero do cangaço. Então a ideia era muito baseada nos filmes de faroeste norte-americano, e isso eles colocaram no contexto brasileiro. Então ali eu tenho uma cena do filme O Cangaceiro de 1953, foi um filme que recebeu premiação internacional, assim, foi o primeiro filme que recebeu grandes aplausos do mundo aí. Então assim, na cena a gente vê dois homens, um está olhando para o horizonte, né? Ele está em primeiro plano, mas ele não olha para o observador, né, da imagem. Ambos estão com uma roupa de cangaço mesmo, ali do Nordeste, né, características. Tem alguém atrás dele que já está com uma cara mais brava e está olhando para o personagem da frente, e ele está com um chapéu bem característico do cangaço também, lembrando inclusive, por exemplo, o Lampião, né, da época. A direção desse filme é do Lima Barreto, e na época ele atingiu uma das maiores bilheterias em país estrangeiro. Foi esse filme que eu disse que nos Estados Unidos ele foi explosão de bilheteria, né? Ele fez muito sucesso. Porém, o dinheiro que chegou até Veracruz foi muito baixo. Alguns apontam que criou um novo gênero, que é o cangaço, ou faroeste brasileiro, dá visibilidade à temática nordestina. Então, nesse período se começou essa tradição desses filmes nordestinos. Então, assim, eu lembro, por exemplo, o Alto da Compadecida e outros filmes também que tem essa ideia do cangaço. Então, tem os estereótipos, né? O personagem, o cabra macho, a mulher arretada, o covarde, entre outros, que foram estereótipos trazidos ali pela Veracruz e que foram trabalhados em vários outros filmes e são uma tradição até hoje remodelada, sempre repensada. Então, aqui eu coloquei uma imagem, né, do artesanato, para pensar como o cinema ele tem esse poder de transmitir a cultura, de levar para outros lugares a cultura de um determinado local, como o Nordeste. Então, se a gente pensar que tem ali uma ligação entre a produção do artesanato e a produção do filme, né? No artesanato a gente vê ali esculturas em cerâmica que mostram esses personagens nordestinos. Aqui eu vou deixar para vocês um trecho de um filme que é o nosso próximo tema, que é a Comédia Caipira do Mazzaropi. Vou deixar um tempo para vocês. Vocês viram aí um trecho do filme do Jeca Tatu, né? Ele produziu uma série de filmes, inclusive ele marcou uma grande geração, e esse tipo de filme ele foi um grande sucesso das produções da Veracruz.
Então é aí que o cinema efetivamente brasileiro conseguiu atingir o público, fazer parte do cotidiano dele. Tanto é que se vocês perguntarem para parentes de vocês, eles vão citar com certeza algo muito característico da juventude deles, que foi assistir os filmes do Mazzaropi, né? Então aqui tá ali a foto, né, do ator. O ator, humorista, cantor e cineasta. E é interessante que ele chegou a fundar a própria produtora dele. Aí quando a Vera Cruz faliu, né, porque ela não foi tão bem na questão comercial, e o próprio Mazzaropi dizia isso, ele chegou a comentar que ele fazia muito filme e sabia que se ganhava muito dinheiro, mas pouco dinheiro chegava até ele. Então ele mesmo, pensando nessas questões, fundou a sua própria produtora, tentando desenvolver essa questão da distribuição do filme, como fazer com que o filme chegue até o público. Tá aqui o personagem principal dele, que foi o Jeca Tatu. Então, nesses filmes, como vocês viram, eles realizavam sátiras sociais. Isso é, eles tiravam sarro mesmo, ridicularizavam, até mesmo faziam críticas do cotidiano mesmo, das expectativas do público. No caso, a gente vê a figura do caipira exaltado, né? Segundo Mazzaropi, ele se voltava à realidade, e é por isso que ele conseguiu tanto sucesso. Enquanto os outros cineastas, os outros produtores, os outros atores, eles viam como modelo principal aquilo que eles viam nos Estados Unidos, nas produções norte-americanas, já ele estava se voltando ao que ele conhecia, a realidade que ele conhecia, que era onde ele tinha vindo, que era esse caipira, né, essa tradição caipira, e por isso talvez ele tenha alcançado tanto sucesso. Aqui um pouquinho do que eu já comentei, as comédias caipiras e do Jeca Tatu faziam sátiras, foi um grande sucesso, isso aí. Então agora a gente vai para a revisão. O cinema se torna um negócio lucrativo e as produções de Hollywood aparecem como um modelo cosmopolita a ser seguido. A companhia cinematográfica Vera Cruz foi um grande investimento no setor, obteve várias conquistas. Porém, a Vera Cruz teve seu fim por conta de um sistema de distribuição não funcional, tornando-a incapaz de competir no mercado. O Cangaceiro e o Jeca Tatu ajudaram a construir um novo padrão de cinema no Brasil, reconhecido internacionalmente e também de grande sucesso popular. Agora a gente vai iniciar o nosso quiz. 1. Apesar da reconhecida qualidade, o cinema brasileiro dos anos 1950 não obteve grande ganho financeiro. Isso se deve a. Ao público não apreciar, b. A uma insistência na cópia do estrangeiro, c. A um sistema de distribuição não funcional, d. A um modelo que apenas visava o lucro. Vou deixar um tempinho para vocês visualizarem e responder a questão.
Número 1. Apesar da reconhecida qualidade, o cinema brasileiro dos anos 1950 não obteve grande ganho financeiro. Isso se deve. A alternativa correta é a C. Há um sistema de distribuição não funcional. Como eu comentei para vocês, apesar de grandes elogios que a Veracruz teve, ao grande investimento, a conquistar finalmente o sucesso no público, né? Fazendo referência a modelos reais do Brasil e não importando uma tradição estrangeira. Apesar disso, por que não se manteve? Por causa do sistema de distribuição, por questões de organização mesmo política e econômica, né? Não se conseguia fazer chegar em cinemas diversos a produção brasileira. A número 2, Hollywood, para os empresários de cinema no Brasil era um modelo de desenvolvimento econômico com base no cinema. B, produção sem qualidade. C, um investimento muito menor que o brasileiro. D, um ótimo modo de não fazer cinema. Deixar um tempinho. Então, percebam que a gente está falando do cinema não só nos modos técnicos dele, né? Mas envolvendo em todas as questões sociais, né? Então, os empresários se voltam para o cinema porque ele começou a aparecer com um bom modo de investimento e também como um modo de se colocar à disposição a reflexão sobre a cultura brasileira, né? Então, é importante se exaltar a cultura brasileira. Vamos ver, para os empresários no Brasil, o cinema, né, de Hollywood seria um modelo de desenvolvimento econômico com base no cinema. Então, 3. O que foi a Companhia Veracruz? Né? Ver se vocês compreenderam o tema da aula. A. Um tipo de igreja que decidiu investir em cinema. B. Iniciativa governamental que visava o populismo. C. O estudo da arte de maneira geral. D. Um importante estúdio de cinema brasileiro. Tempinho para vocês refletirem.
A número 3 do quiz, o que foi a Vera Cruz, né? O tema da nossa aula. Ele foi um importante estúdio de cinema brasileiro, um dos primeiros, né, lá nos primórdios do cinema, que tentou iniciar o que é o cinema brasileiro, assim, iniciar a pensar essa questão. Agora a gente vai começar os nossos testes. A Vera Cruz, né, a Companhia Vera Cruz de Cinema, produziu filmes muito premiados. Qual que foi? Qual foi esse filme premiado? A. Caramunhão, que contava a história da política do país e foi ambientado no Rio de Janeiro. B. O Cangaceiro, que fazia referência à cultura nordestina. É um tempo para vocês. Um dos testes. A Vera Cruz produziu filmes muito premiados. Um deles foi... A alternativa correta é a B, O Cangaceiro, que fazia referência à cultura nordestina. Então, eu falei para vocês que a Vera Cruz foi uma referência por trazer essa questão do nordestino, esses estereótipos que até hoje a gente vê retrabalhado em cinema e até mesmo nas novelas a gente tem visto ressaltar esse padrão. Então, quase que se tornou um novo gênero desenvolvido. 2. As criações do estúdio da Vera Cruz representaram A. O incentivo à produção norte-americana. B. O importante e reconhecido empenho na produção do cinema nacional. Então, refleti aí sobre a aula para poder responder essa questão.
Então, as criações do estúdio da Vera Cruz representaram um importante e reconhecido empenho na produção do cinema nacional. Eu falei em momentos anteriores, aqui nas questões mesmo, que embora eles não tenham alcançado o alcance comercial, eles conseguiram um grande incentivo, uma grande visibilidade à produção nacional. Um exemplo disso é a premiação do Cangaceiro, né, o filme, e também o Jeca Tatu, que caiu no gosto popular. Sobre Mazzaropi, é correto afirmar que A. Interpretou o personagem Jeca Tatu baseado no tradicional caipira. B. Foi personagem de filmes de drama onde o rei sofria com a pobreza brasileira. Deixar um tempo para vocês refletirem. Então, sobre Mazzaropi, é correto afirmar que A. Interpretou um personagem de Jeca Tatu, baseado no tradicional caipira. B. Foi personagem de filmes de drama, onde o rei sofria com a pobreza brasileira. Então, a alternativa correta, ele interpretou o personagem Jeca Tatu, baseado no tradicional caipira. Acontece que as pessoas chegam a confundir Mazzaropi e o Jeca Tatu, né? Então, essa questão às vezes pode confundir. Lembrar ali do trecho de filme que vocês assistiram, que é uma sátira, né, das vivências cotidianas do caipira, que bastante atingiu o brasileiro, justamente porque trata da nossa realidade e também porque é uma comédia. Geralmente o gênero de comédia, ele atrai bastante o público, são temas mais leves e ao mesmo tempo fazem as pessoas refletirem, inclusive criticamente, a sociedade que se vive. Então, eu vou finalizando essa aula. Eu agradeço, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo sobre o cinema brasileiro. A gente vai continuar com ele nas próximas aulas e eu espero vocês, aguardo vocês nas próximas aulas, né, para ver sobre essas várias facetas do cinema brasileiro, perceber por que a gente não assiste tanto. Talvez seja o momento de começar a se assistir mais. Então, obrigada, até mais.